do capítulo 7 até o verso 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado e que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar suplicando a iluminação de Deus sobre a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da tua santa palavra, nós queremos suplicar a iluminação do teu Espírito para o entendimento dela e a aplicação da mesma em nossos corações, para que vivamos de acordo com as instruções que aqui recebemos do Senhor. Sabemos que estas palavras são palavras inspiradas pelo teu Santo Espírito. Sabemos que estas palavras não são palavras meramente de homens, mas são palavras dadas pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, ao teu servo, o apóstolo Paulo, e que nos chegou até hoje porque o Senhor preservou esta palavra. Queremos esclarecimento, Senhor, não para satisfazer nossas curiosidades, mas para sabermos qual é a tua vontade, aquilo que o Senhor requer de nós, para a nossa instrução, para a nossa advertência, para o nosso consolo, para a nossa alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante daquilo que lemos, inclusive aquilo que fizemos referência na semana passada, nós não podemos nos esquecer o que está por trás de tudo aquilo que o apóstolo nos ensina nestas palavras. A igreja de Corinto, como a igreja grega, ela sofreu bastante influência do mundo grego, da filosofia grega, do ensinamento grego, especialmente e especificamente aqui do ensino platônico, que ensinava que nós, na verdade, tínhamos uma espécie de dois mundos. Este aqui, que é temporal, que é o mundo real, mas que nós tínhamos um mundo ideal, que ficava no andar de cima, que na verdade tudo que aqui ocorre, ele tem uma correspondência com este andar superior, mas que tudo aqui é passageiro, tudo aqui tem o seu tempo já pré-estabelecido. Nós temos o exemplo do púlpito. Há um púlpito ideal neste segundo andar, digamos assim, e que é permanente, mas este aqui é perecível, portanto ele não tem o valor eterno que aquele púlpito do mundo ideal. Este era o conceito. Quando
no capítulo 6, nós vimos que os coríntios, baseado nisto, diziam: todas as coisas me são lícitas. Eram palavras dos próprios coríntios, embora seja verdade, o apóstolo Paulo não contradiz esta verdade, mas eles, com esta verdade de todas as coisas serem lícitas, eles viviam nos prazeres de forma deliberada, sem nenhuma preocupação, visto que no andar daqui de baixo, como tudo é perecível, como tudo não tem valor eterno, eu posso viver a vida como eu bem quiser, de forma libertina. Portanto, eu posso desfrutar dos prazeres naturais, dos meus impulsos naturais. Ora, se os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, isso significa dizer que se eu tenho desejo de me alimentar, eu devo me alimentar. É uma necessidade natural, biológica. Portanto, se eu tenho desejo por sexo, eu devo satisfazer esse desejo, sem nenhum problema de consciência quanto ao meu Deus, visto que estas coisas são passageiras, são temporais, não comprometerão o meu relacionamento com o Criador. Este era o conceito de alguns coríntios, que inclusive continuavam, apesar de convertido, a se deslocar para o templo de Afrodite e, juntamente com as sacerdotisas, terem relações íntimas, embora crentes, embora membros da igreja. Eles viviam deliberadamente. O apóstolo Paulo os corrige aqui, nós já vimos isto. No entanto, com base nisto, havia um outro conceito, um outro extremo, que dizia o seguinte: já que o corpo de fato não tem qualquer valor, estas coisas são passageiras, não são eternas, eu devo subjugar minha vontade. Portanto, eu não devo extravasá-la, fazer com os meus desejos e vontades tudo o que me apetece, mas eu devo fazer morrer todo e qualquer desejo. Portanto, se eu estiver com fome, eu devo jejuar. Se eu estiver com desejo pela outra ou pelo outro íntimo, eu devo também me poldar, me retrair, não satisfazer estes desejos. Portanto, é um outro extremo que o apóstolo Paulo vai procurar aqui corrigir. Só que esta correção ele faz com base na inquisição dos próprios coríntios. Se os irmãos observarem, o versículo 1 deste capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes. Portanto, é uma resposta que o apóstolo vai dar às coisas que eles escreveram. Os irmãos devem estar lembrados que Estéfanas, Fortunato e Arcaico foram até Paulo, eram membros da igreja de Corinto, foram até o apóstolo Paulo, que se encontrava em Éfeso, e relataram um pouco das coisas que estavam a ocorrer na igreja de Corinto. E foram também, com isto, levar uma oferta ao apóstolo. Isso está descrito no capítulo 16, o último capítulo. Mas também entregaram ao apóstolo Paulo uma carta com algumas perguntas por parte da igreja. E o apóstolo aqui, a partir do capítulo 7, começa então a dar as respostas às questões, às perguntas levantadas pelos coríntios. Se os irmãos observarem, por exemplo, no capítulo 8, verso 1, o apóstolo diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e aí começa a discorrer sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma pergunta feita pelos coríntios, de como eles deveriam lidar com essa questão. No capítulo 12, verso 1, da mesma forma,
o apóstolo Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, é mais uma resposta do apóstolo às indagações por parte dos coríntios através da carta que ele recebeu. Da mesma maneira, são só alguns exemplos. No último capítulo, verso 1 do capítulo 16: quanto à coleta para os santos, fazei também vós como ordenei às igrejas da Galácia. Mais uma vez, o apóstolo dá instruções à igreja com base na pergunta que eles fizeram por carta. E por último, no verso 12 do capítulo 16, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco. Os irmãos perguntaram sobre apóstolo, sobre Apolo, sobre a ida dele, a visita dele à igreja de Corinto, e Paulo aqui também dá a resposta. Portanto, este é o início de uma série de respostas por parte do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. E aqui a questão levantada, a qual o apóstolo procura dar respostas, diz respeito ainda ao uso do corpo. Tem relação com aquilo que o apóstolo acabara de fazer referência no capítulo 6. Ou seja, é uma resposta a respeito destes desejos naturais, em especial esse desejo íntimo que tanto o homem quanto a mulher tem para com o seu correspondente. O homem para com a mulher para com o homem. Ele, portanto, procura dar respostas a respeito de uma vida consagrada. Eu não sei na versão que os irmãos têm, mas em algumas versões em português, em outras línguas, quando diz assim: quanto ao que me escrevestes, aí começa a abrir aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas, como se fosse a pergunta feita pelos coríntios. É como se Paulo dissesse assim: quanto ao que me escrevestes, ou seja, perguntando-me se era bom que o homem não tocasse em mulher, então ele vai procurar dar a resposta. Outras versões não têm estas aspas, porque os tradutores entendem que aqui, na verdade, não é uma indagação por parte dos coríntios, mas já é o apóstolo Paulo dando a resposta a respeito do homem tocar ou não tocar a mulher. E nós vamos explicar o que é que ele quer dizer por tocar. Portanto, o nosso entendimento é que, de fato, o apóstolo Paulo está aqui a já dar as respostas, ou a resposta a respeito do assunto casamento. Então, o apóstolo Paulo, quando diz é bom que o homem não toque em mulher, é o apóstolo Paulo dando resposta de que, de fato, é bom que o homem não toque em mulher. Esta é a resposta de Paulo quanto ao casamento, uma vida conjugal. Então, é com este entendimento que nós vamos ter a melhor compreensão de todos estes versos que acabamos de ler. Muito bem. Este não era apenas um problema dos coríntios. Foi um problema no início da igreja primitiva, foi um problema da igreja, em especial da Idade Média, e é um problema também nos nossos dias. Ou seja, alguns acharem que para ter uma vida mais consagrada a Deus, nós devemos nos abster de uma relação íntima com a mulher. Enfim, nós não devemos ter uma relação sexual. Devemos nos privar disto. Desta maneira, eu poderei ter uma comunhão mais profunda com Deus. Desta maneira, eu poderei servi-lo melhor. Desta forma, eu terei uma vida mais consagrada.
Isto é uma verdade a ponto de Orígenes, por exemplo, um dos teólogos da igreja primitiva, um dos pais da igreja, antes da sua ordenação, se castrar, antes de ser ordenado, com um pensamento completamente equivocado a respeito daquilo que Jesus diz, que se teu olho direito te leva a pecar, arranca, não é? Se tua mão pecar, arranca. Então ele literalmente, interpretando esse texto, e esta passagem especificamente aqui referida, entendeu que ele deveria simplesmente se castrar, para poder ter uma vida consagrada de pastor ao Senhor. A Igreja Católica Apostólica Romana, com os monastérios, com os conventos, faz exatamente a mesma coisa, não literalmente, mas espiritualmente, elimina por completo, como se o homem tivesse o poder de eliminar um desejo natural e legítimo, que é o desejo por sexo, por relação íntima. O apóstolo Paulo, então, ele vai colocar isso aqui dentro, vai enquadrar esta necessidade que um homem e que uma mulher têm, e que Deus disse que era bom, e que não era bom que o homem estivesse só. Por isso que Deus fez uma auxiliadora que lhe fosse compatível, idônea, no mesmo nível e não inferior, para que pudesse suprir as necessidades do homem, não só físicas, íntimas, relacionadas ao sexo, que Deus fez e que é bom, como todas as necessidades que os homens, e nós somos homens, sabemos, temos, todas as nossas deficiências e do auxílio que precisamos da nossa esposa. Cada um de nós sabe na prática que nós somos um homem, de certa forma, pela metade. Precisamos, de fato, de uma companheira idônea. No meio evangélico, infelizmente, também há esse outro extremo. Há as igrejas liberais, que fazem tudo aquilo que lhe apetece e acham que estão bem na fita, estão bem com Deus, e há aqueles que acham que vivendo uma vida casta, inclusive casados, eles podem ter uma vida mais consagrada com o Criador. Mas este não é o ensino da palavra de Deus. Nós conhecemos, por exemplo, um casal casado em que a esposa se separou do homem simplesmente porque ela queria ser pastora, queria ter uma vida consagrada a Deus, e levou o assunto ao gabinete pastoral, e diante do pastor ambos disseram: nós já estamos separados. Isso foi aqui em Portugal. Mas como assim? Já nos separamos. E a mulher disse: porque eu quero ter uma vida consagrada a Deus, então não quero mais viver a vida de casado. Veja o absurdo. No meio evangélico, esse extremo de querer servir a Deus desobedecendo a Deus, que aquilo que Deus separou, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, como se Deus com isto fosse se agradar dessa nova condição daquela mulher. E há também pessoas casadas que não querem se relacionar sexualmente, porque querem viver uma vida consagrada. É sobre essa questão que o apóstolo Paulo vai nos esclarecer aqui. Há pessoas no nosso tempo, e também especialmente no período da Idade Média, que mesmo depois de casados, quando convertidos, queriam viver casados, mas uma vida casta. Ora, será que essa é a vontade de Deus? Nós temos na história da igreja vários e vários casos que eu não gostaria de me deter, mas só vou citar apenas um do segundo século e do quarto século, que é Tertuliano e Ambrósio. Eles e muitos outros diziam que preferiam
a extinção da raça humana à sua propagação pelo pecado, isto é, através do intercurso sexual. Eles tinham a relação sexual como um pecado e eles preferiam a extinção da raça humana. Então, para os irmãos terem uma ideia do que se passa na cabeça dos homens, o apóstolo Paulo, então, em resposta aos coríntios, é que ele nos traz este texto. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. De fato, o apóstolo Paulo diz aqui que não é bom que o homem toque em mulher. Quando ele diz que não é bom que o homem toque em mulher, esta palavra toque aqui, de acordo com o contexto, está relacionada com o casamento. É bom que o homem não se case. É isso que ele está a dizer aqui. É bom que o homem não se case. Agora preste atenção. Em que contexto, em que situação é bom que o homem não se case? Tendo o entendimento correto, nós iremos compreender, porque o apóstolo aqui, ele já começa a tratar da questão, dizendo que não é bom que o homem se case. Primeiramente, observe, quanto ao que me escrevestes. Então tem um contexto no qual ele dá essa resposta de imediato. Não é bom que o homem se case. De acordo com aquilo que me escrevestes, que nós precisamos saber exatamente o que é que eles escreveram. E nós, de fato, não teremos essa resposta absoluta, mas teremos uma ideia. É bom que o homem não toque em mulher, diz o apóstolo Paulo, dentro do contexto do casamento. O que é que ele quer dizer com isso? O bom aqui, esse termo bom, está no sentido de que é vantajoso, de fato, que o homem não se case, não toque em mulher. É vantajoso. Mais uma vez, é vantajoso dentro de determinadas limitações. Portanto, vamos ver que limitações são essas. Qual é a razão? Porque ele diz no verso 2, mas por causa da impureza, e a palavra impureza aqui, a mesma palavra que já vimos por diversas vezes, porneia, ou seja, todo tipo de impureza sexual, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma, ou seja, cada esposa, o seu próprio marido. O apóstolo Paulo, portanto, ele deixa clara a possibilidade, e não somente a possibilidade, mas a bênção que é o casamento dentro dos seus limites, dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. É uma bênção. Inclusive, o apóstolo Paulo, no verso de número 8, ou melhor, no verso de número 26 desse capítulo, ele diz assim: considero, observe, verso 26, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. E observe mais adiante, verso 27, estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Observe que no verso 26, o apóstolo diz que considera a situação de casar ou não estar casado em virtude da situação angustiosa que eles estavam a viver. E ele diz que ambos, tanto estar casado quanto solteiro, é bom. Mesma palavra, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, ou seja, casado ou solteiro, é bom, ambas as coisas são boas. Não é somente o homem não tocar em mulher que é bom, que é vantajoso, é também o homem estar casado, é bom, de acordo com o contexto, de acordo com a situação.
Portanto, ele não está a negar o casamento, a relação íntima entre um homem e uma mulher no casamento. Mas ele está a nos falar a respeito da capacitação que Deus deu a cada um diante da situação. É o que veremos mais adiante. Mas antes disto, observe, mas por causa da impureza, qual é a impureza? A impureza é o homem não se conter diante de uma necessidade do sexo, ou uma mulher não se conter diante de uma necessidade natural colocada pelo próprio Deus de se satisfazer sexualmente naquele que não for casado. Isto é impureza, mas dentro do casamento é santo, pois foi estabelecido por Deus. Outras verdades são aqui encontradas. Ele diz: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O casamento, portanto, é estabelecido entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. E não só isso, o casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual. É entre um homem e uma mulher, e ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens. É um homem e uma mulher. E não é uma mulher com uma mulher, nem um homem com um homem. É um homem com uma mulher e uma mulher com um homem. Fora disso, qualquer coisa fora disso é impureza, é pecado contra o nosso Deus. Seja homem com homem, mulher com mulher, um homem com mais de uma mulher com mais de um homem tendo um relacionamento fora do casamento, um homem que não se casou se relacionando com mulheres, tudo isto é impurezas, como está aqui no plural no texto original. Portanto, pureza é viver uma vida de casado ou de solteiro, de casado dentro do âmbito do casamento, homem e mulher, mulher e homem, e satisfazendo um ao outro sexualmente, ou viver solteiro sem se relacionar com absolutamente ninguém a não ser no casamento. O apóstolo então começa a discorrer a respeito disto até o verso número 5. Observe. Verso 3. O marido conceda à esposa, observe só, o marido conceda, é uma concessão à esposa o que lhe é devido, e é uma dívida. Quando você casa, você já está em dívida para com a sua esposa. Você já começa um casamento endividado. E a mulher já começa o casamento endividada. O marido concede à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido lhe conceda o que é devido. A vírgula aqui diz tudo isso, essa vírgula aqui. Ou seja, não é uma relação do homem subjugando a mulher. É uma relação entre os pares. Os judeus, quando viam a primeira parte, o marido conceda o que a esposa, o que lhe é devido, ficava felicíssimo, rindo à toa. Mas o apóstolo Paulo diz: não para por aí não. Semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aliás, era o contrário, né? Ele viu o contrário como dívida da esposa e não dívida do marido, mas a dívida dos dois. Portanto, o sexo é uma dívida que o homem tem para com a sua esposa. E a esposa tem dívida para com o homem. Ele deve satisfazê-la e ela deve satisfazê-lo.
Porque se ela não faz, ou se ele não faz, o apóstolo vai dizer qual é o perigo que nós incorremos aqui. Então, o marido deve conceder à esposa o que é de direito dela. Ele está devendo a ela satisfazê-la sexualmente. Semelhantemente, a esposa está devendo ao marido a satisfação do seu desejo íntimo, natural, biológico, posto pelo próprio Deus. Sabe por quê? Verso 4. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. É nisso aqui que os judeus vibravam, na verdade. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, e está a falar quando ele utiliza o termo poder, é autoridade. A autoridade do corpo da mulher é do homem. Ela não pode simplesmente dizer, não, eu não quero satisfazê-lo, por qualquer motivo. Nem o contrário. Porque, de fato, é uma dívida. E, sendo dívida, o corpo do outro pertence àquele que tem o desejo. Isso não quer dizer que você vá fazer com o corpo do outro ou da outra tudo aquilo que lhe apetece fazer. Isto tudo está dentro do parâmetro da pureza. E isto tudo envolve a satisfação do outro. Você está para o outro e o outro está para você. Portanto, deve ser algo feito com amor e da forma estabelecida pelo próprio Deus, ou seja, através de uma forma natural entre um homem e uma mulher. E a forma natural do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, todos nós sabemos qual é. É a forma natural. É entre um homem e uma mulher, mas da forma natural, estabelecida pelo próprio Deus, para a satisfação do outro. Então, você deve estar pensando em satisfazer o outro e não você próprio. E se você está satisfeito, está tudo bem. A sua preocupação em satisfazer o outro e não a si mesmo. Está aí o parâmetro estabelecido. Ele, portanto, no verso 5, visto que o corpo de um pertence ao outro e que é uma dívida, o desejo deverá ser satisfeito, exceto, aí vem uma cláusula de exceção. Observe, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, então há uma cláusula de exceção aqui, talvez por mútuo consentimento, um acordo entre o marido e a mulher e o marido. Isto por algum tempo, não é eternamente, é por um tempo limitado, para vos dedicardes à oração com este propósito, a oração, e novamente vos ajuntardes, ou seja, é temporal, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, se você não paga a sua dívida ao seu marido, se você não paga a sua dívida à sua mulher, você está entregando, de certa forma, o outro à mercê dos seus próprios desejos incontroláveis. E ele pode querer satisfazer o seu desejo no outro e não em você. Mas por quê? Você não lhe deu o que é devido, o que é uma dívida, que você tem que pagar. É isso que acontece.
Agora, se houver um acordo mútuo, em que você quer dedicar certo tempo à oração, ao jejum, havendo um acordo mútuo e os dois concordem, então você pode se abster por um tempo, tendo obviamente um controle sobre aquilo, clamando ao Senhor, de não se relacionar intimamente com o parceiro ou a parceira, mas por um tempo limitado, porque se isso demora demais, Satanás pode tentá-lo ou tentá-la e você não ter domínio sobre aquele desejo e cair em pecado, cair em impureza. Portanto, a exceção na qual pode haver castidade de um casal casado é única e exclusivamente havendo um acordo entre eles, cujo objetivo é orar, jejuar por um tempo, em comum acordo, para que depois volte a se ajuntar. Quando ele diz, para voltardes novamente a vos ajuntardes, ou seja, a voltar a ter um relacionamento íntimo entre os dois. Não é, portanto, permanente. É temporal que ele se abstém, que ela se abstém dessa relação íntima, para não colocar o outro sob a ameaça da tentação. O apóstolo, portanto, ele de certa forma conclui no verso 6, dizendo: isto vos digo como concessão e não por mandamento. O que é que ele quer dizer com isto? Certamente ele quer dizer com isso tudo que eu venho falando até o presente momento. Não é somente relacionado à abstenção da relação íntima naquele momento de oração, mas o que ele diz como concessão é tudo, ou seja, não há um mandamento para que todos na igreja se casem. E às vezes nós pressionamos pessoas que não querem se casar, e essas pessoas, por não quererem, certamente elas têm um dom do celibato, ou pode ocorrer o contrário, forçar alguém por algum motivo equivocado a não se casar em hipótese alguma, porque não tem homem que preste, não tem mulher que preste. E aí, esta pessoa vai querer se satisfazer fora do casamento. E isto é pecado. Portanto, não existe um mandamento para casar. Ninguém é obrigado a casar. Também ninguém é obrigado a ficar solteiro. É uma concessão que o apóstolo dá e não um mandamento, de acordo com as circunstâncias. Verso 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou, diz o apóstolo Paulo. O desejo do apóstolo Paulo é que os homens de uma forma geral, homem e mulher, sejam como ele é. Como é que o apóstolo Paulo é? Provavelmente um solteirão. Viveu a vida toda no celibato. Nunca se casou. Provavelmente. Alguns sondam a possibilidade dele ter sido casado e a esposa faleceu, ele era, portanto, viúvo e permaneceu viúvo o resto da vida. Alguns também falam da possibilidade dele ter sido casado e quando se converteu, a sua esposa não quis mais saber dele, era uma judia e não quis saber de um cristão, portanto o abandonou. Isto diz em virtude da experiência do apóstolo em falar sobre esses assuntos. Mas é mais provável que de fato ele viveu a vida toda como solteiro, uma vida casta. E a vontade dele é que todos os homens em geral sejam como ele é, ou seja, vivam a vida casta, sem se casar. Por quê? Porque dessa forma eles de fato poderiam não estar divididos. Ele vai falar mais adiante, a gente vai chegar nisso. Não viver dividido, cuidando da esposa ou esposa do marido. Teria mais tempo de fato para um trabalho missionário. Mas isso não depende do desejo do apóstolo Paulo.
não depende do desejo do outro, depende do dom que Deus der a um ou ao outro. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. Ou seja, alguns têm o dom de viver uma vida casta, celibatária, nunca sentiam uma necessidade dessa satisfação natural, biológica, ele ter domínio próprio sobre estes prazeres legítimos na vida de casado e não querer se casar. Paulo preferiria, em virtude das circunstâncias, da conjuntura da época de perseguição, que de fato todos os homens tivessem este dom de uma vida celibatária. Era o que ele desejava, era o que ele queria. No entanto, ele coloca esta decisão sobre cada um de nós, de acordo com o dom que Deus nos concedeu. A maioria dos homens no sentido de humanidade, tem estas necessidades legítimas dadas pelo próprio Deus. E quando Paulo fala de impureza e coloca o casamento dentro desse contexto, ele não está a querer dizer que a gente se casa meramente para uma satisfação do sexo. É porque o assunto aqui tratado é sobre isto. Ele não está fazendo uma apologia, uma defesa do casamento, mostrando outras questões que envolvem o casamento, como o auxílio mútuo, como o prazer, não somente a questão do sexo. Mas isto não depende de mandamento, não há um mandamento dizendo, olha, você tem que casar, você tem que ficar solteiro. Não existe um mandamento. Existe um mandamento da pureza. O sétimo mandamento, não adulterarás, que serve tanto para o solteiro como para o casado. Isso de fato é um mandamento. Agora, quanto a casar ou não casar, depende do dom, e essa palavra dom aqui é carisma, a mesma palavra que ele vai usar para os dons de profecia, de línguas. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá e vai falar sobre esse assunto, mas é a mesma palavra. É uma dádiva divina. Deus capacita alguns homens e algumas mulheres para viverem uma vida celibatária. E quando estas pessoas têm este dom, este domínio sobre este desejo natural, muitas vezes a igreja, a família, impõe a obrigação daquele ou daquela casarem. E aí o prejuízo é muito maior. Muito maior. Ou então o contrário. Mas normalmente é isto que acontece. Ele, portanto, encerra uma outra sessão, falando agora a respeito dos solteiros e das viúvas, aqueles que têm uma vida circunstancial ou não celibatária. Verso 8. E aos solteiros, que nunca tiveram um relacionamento íntimo, e os viúvos, que já tiveram no passado, digo, lhe seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Ou seja, sem contrair novas núpcias, sem casar novamente, ou no caso do solteiro, sem se casar pela primeira vez. Ele disse, isso seria bom, de fato, seria bom. Não é ruim não, é bom. É proveitoso. Agora, verso 9. Caso, porém, não se dominem, tanto o solteiro, ele volta a falar sobre a mesma questão. Quanto ao viúvo, caso não tenham domínio sobre o seu desejo íntimo, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, viver sempre com aquele desejo, aquele fogo por uma satisfação íntima, sexual. Se você vive assim, é um perigo. Então, que se case. É melhor se casar. Aí sim, você deve casar. Significa que você não tem o dom de uma vida celibatária, de uma vida casta. Então, case.
Mas se não for dessa forma, não se case, nem force ninguém a se casar. E nem faça o contrário, porque isso não depende da vontade do apóstolo, não depende da minha vontade, não depende da vontade de ninguém, a não ser da própria pessoa, em comunhão com Deus, saber se de fato ele tem um domínio deste fogo, deste desejo bom e natural, embutido pelo próprio Deus no ser humano, que deve ser satisfeito. Uma vida de prazer é uma bênção quando dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Portanto, não peca quem se casa, quem deseja satisfazer as suas necessidades íntimas, não peca, como algumas religiões querem impor sobre os homens, proibindo inclusive o casamento. O apóstolo Paulo vai falar disso na primeira carta a Timóteo, não é? E nós conhecemos muito bem aqueles que proíbem o casamento. O casamento é uma bênção, o casamento é algo legítimo, a intimidade entre o casal é uma bênção, é uma coisa legítima, estabelecida pelo próprio Deus. Assim também como a solteirice, havendo um dom para tal. Senão vai acontecer o que acontece nos monastérios, nos conventos, que nós sabemos muito bem o que é que acontece naquele meio de impureza, de lascividade, porque isso não pode ser imposto, é um dom, é um carisma do próprio Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, saibamos que todos nós que somos casados somos devedores em satisfazer o outro, para o bem do outro, não visando a minha própria satisfação. A minha satisfação está na outra, estar satisfeita, ou no outro se satisfazer. No cristianismo é assim, é sempre um buscando o bem do outro, e no casamento também é dessa forma, e no sexo também é dessa forma, procurando o prazer do outro, a satisfação do outro. É isso que a Bíblia tem a nos ensinar sobre este tema, que é tabu, é verdade. Normalmente não se fala, mas graças a Deus nós somos obrigados a falar, já que pregamos expositivamente, não tem como pular o texto bíblico e falar sobre outros assuntos. Somos obrigados a falar. E vamos falar sobre muitos outros temas complicados, porque esse capítulo é muito complexo. Aliás, como toda a carta, né? E quando chegarmos lá a falar sobre a questão do culto, vai ser complicado. A questão da mulher vai ser complicado. A questão dos dons extraordinários, como línguas e profecias, vai ser complicado. Mas nós temos que falar. Falando aqui sobre casamento é complicado, mas é uma dívida de um para com o outro. E é uma questão de dom, de domínio. E que só a pessoa em comunhão com o seu próprio Deus pode, de fato, discernir aquilo que é bom. Estar solteiro ou casado. E isso para a glória de Deus. Amém? Amém.